Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandra e hoje eu vou dar continuidade no projeto de ensino de matemática básica do Engenheiro Sem Fronteiras Núcleo de Uberaba. O assunto da aula de hoje são os números irracionais. Então, se você gostar desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando por aqui. Vamos lá? Bom, na última aula sobre raízes exatas e aproximadas, eu deixei dois exercícios para vocês praticarem o que foi visto. Aqui estão as respostas para vocês conferirem para ver se está tudo certinho. E lembrando que se vocês tiveram alguma dúvida na hora de resolver os exercícios, vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail que está aqui na descrição do vídeo ou deixar um comentário no YouTube mesmo. Os números irracionais são caracterizados pela infinidade de casas decimais e também pela ausência de periodicidade. Então, por exemplo, a raiz de 71 é 8,4261497731307635 e etc. É um número com infinitas casas decimais. Então, ele é um número irracional. Apesar de ser números infinitos, como uma dízima periódica, eles se diferem por não poderem ser escritos em formas de fração. Exemplos de números irracionais são as raízes não exatas, porque suas soluções são compostas por dízimas não periódicas. Então, por exemplo, raiz de 3 é um número irracional, porque não há uma periodicidade, não há um padrão de repetição dos números das casas decimais. A raiz de 5 também, ela é 2,230679777. É um número irracional. As dízimas não periódicas, não só aquelas geradas pelas raízes não exatas, mas qualquer outra dízima periódica também é um número irracional. Então, por exemplo, a raiz de 43, que não é exata, então ela é um número irracional, e o número 1,12314,9, etc., também é um número irracional. A parte decimal ela é infinita dos números irracionais. E não existe uma periodicidade. Então, como eu disse, não tem como a gente prever, através de um padrão, qual número que vai aparecer na dízima periódica. Então, outro exemplo de número irracional é a constante de Euler. Ela é utilizada na matemática financeira e é representada pela letra E. Seu valor é 2,718281828. A constante de π também é um número irracional, ela está presente no cálculo das áreas e do perímetro de circunferências. Então, por exemplo, a área de um círculo é dada por π vezes r ao quadrado, sendo que π é 3,141499265, etc. Aqui na imagem vocês podem observar todas as casas decimais do número π e como não há uma periodicidade na escrita das casas decimais, dos números que a compõem. Bom, aqui estão alguns exercícios para vocês praticarem. No exercício 1, vocês vão dizer qual dos números é irracional. Então, por exemplo, na letra A raiz de 25 ela é exata, então ela não é um número irracional. Vocês vão analisar as outras alternativas. No exercício 2, vocês vão falar qual dessas alternativas é verdadeira. Analisando aqui a alternativa A raiz de 10 é racional e a raiz de 100 é irracional. Será que é verdade? A raiz de 10 é não exata, então ela é irracional. E a raiz de 100 é exata, então ela é racional. Então a letra A é falsa. No exercício 3, vocês vão analisar qual desses conjuntos possui apenas números irracionais. Por exemplo, a raiz de 3 é um número irracional, ok. Raiz de 6 também é um número irracional, ok. Raiz de 9. A raiz de 9 é exata, então não é um número irracional. O conjunto de números da letra A não é composto apenas por números irracionais. Vocês vão analisar e ver qual deles é composto apenas por números irracionais. Aqui está o e-mail para vocês entrarem em contato com a gente, em caso de dúvida ou qualquer sugestão para o canal. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima. Até mais!